A paz do Senhor, classe Ebenezer, e a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, mais um dia que Ele tem nos concedido viver. Por isso vamos agradecer, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, pela sua misericórdia, por sua fidelidade. Pai, nós somos teus, nós confiamos no teu nome, tu és o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Continua conosco, Senhor, continua nos abençoando, nos guardando debaixo das tuas asas, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Estamos aqui por causa do nosso Deus, por causa dele que as coisas acontecem, e vamos nos alegrar nesse dia, porque Ele tem nos abençoado bem mais do que nós merecemos. Por isso é uma honra estar aqui para poder falar da palavra do Senhor. Estamos aqui nesse dia para poder falar a respeito da revista da Escola Bíblica Dominical, com o seu conteúdo, a Palavra de Deus, a lição número 8, do dia 23 de agosto de 2020. Antes de entrar na palavra, eu quero aqui deixar o meu abraço ao meu pastor Oséias Moreira, a esse servo de Deus abençoado. Deus continue abençoando o Senhor, meu pastor. Ao evangelista Jeremias, meu amigo, servo de Deus também, meu abraço, Jeremias. A todos os professores, a todas as professoras, a todos os alunos e a todas as alunas da Escola Bíblica Dominical, em especial a classe Ebenezer. Vamos ler a lição número 8, do dia 23 de agosto de 2020, que está com o tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. Texto áureo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, versículo 1. Verdade prática: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo, é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Leitura bíblica em classe: Neemias capítulo 5, versículo 1 e Neemias capítulo 5, versículo 6 ao 12. Nós iremos ler Neemias capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. O que está acontecendo aqui nessa época em questão? Deus separou Neemias para uma grande obra, a construir a reconstrução das muralhas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Deus chama Neemias, capacita Neemias, e Neemias convoca o povo a poder reedificar os muros de Jerusalém que estavam derrubados. E Neemias é separado por Deus para essa grande obra. Só que se levantam opositores contra a obra de Deus. Se levantam opositores para poder atrapalhar a obra do Senhor. E então Neemias não desiste. Neemias segue firme, vai trabalhando na obra do Senhor. E Deus vai dando força a Neemias, capacitando Neemias, e Neemias vai alcançando vitórias através do nosso Deus. Mas se levanta opositores contra o povo de Deus. Se levantou Sambalate e Tobias para zombarem daquilo que Neemias estava fazendo,
porque Deus tinha levantado Neemias para uma grande obra. E quando Deus levanta Neemias para uma grande obra, se levantam opositores contra a obra de Deus. Mas sabemos que contra o nosso Deus não há oposição. E como estamos falando hoje, vamos falar sobre a desunião, que é o tema de hoje. As causas da desunião devem ser eliminadas. Nesse tempo aqui, o povo de judeu, o povo de Israel, tinha saído do cativeiro babilônico e eles estavam entrando num novo tempo, né? Só que esse período eles estavam passando por muitos problemas, porque eles estavam tendo dificuldade até para sua própria alimentação, porque eles pediam dinheiro emprestado aos seus irmãos mais ricos, aos judeus mais ricos, aos seus irmãos mais ricos, pediam dinheiro emprestado para poder pagar depois. Só que os judeus mais ricos, os irmãos deles mais ricos, quando eles não podiam pagar o empréstimo, quando eles não podiam quitar a sua dívida, o que eles faziam? Eles tomavam suas casas, tomavam suas terras, tomavam até seus filhos, suas filhas, para compensar o dinheiro que eles não podiam pagar. E isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. E os ricos se favoreciam nisso e ainda cobravam com juros ainda para o povo de Deus. E isso era contra a lei. Eles estavam pecando na realidade, porque isso era contra a lei de Deus. Então os judeus pegavam dinheiro emprestado com os judeus mais ricos, com os irmãos deles mais ricos. E quando eles faziam esse empréstimo, eles quando recebiam com juros, com usura, né? Como diz, com usura, que receber com juros. É tipo a agiotagem, né? Então eles estavam fazendo isso, eles estavam pecando contra o nosso Deus. Então Neemias soube dessa história. Então era uma situação muito difícil que eles estavam passando, em saber que o povo de Deus estavam vendendo até estava dando até seus próprios filhos em troca da dívida que eles obtinham. Então isso era um motivo de uma discordância, de desunião dos ricos com os pobres, porque isso era uma falta de amor dos próprios irmãos que viviam nessa época em questão, a qual nós lemos nesse dia. Eles estavam vivendo em desunião e em relação aos ricos com os mais pobres, eles estavam fazendo uma coisa que era não tinham amor, não estavam usando como amor, porque a Bíblia fala que a gente tem que considerar os nossos irmãos maiores, superiores a nós, né? E eles não estavam fazendo isso. Então, a desunião estava naquele povo. A desunião estava entrando nesse povo. A discordância estava entrando. E sabemos que quando acontece isso, o maior responsável de nós nos desunirmos, o maior responsável de querer desunião no meio do povo de Deus é o nosso adversário, é Satanás. Na palavra de Deus aqui, quando lemos, os irmãos estavam um contra o outro, os mais ricos estavam ofendendo os mais pobres. Mas, trazendo para os dias atuais, o maior adversário de nossas almas, de nossas vidas, é o nosso adversário maior, que é Satanás. E contra esse adversário, só pela palavra de Deus, só pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E para trazer de volta novamente a união que está desfeita, a união que está abalada, as estruturas que estão abaladas, somente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vem pregando o amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa
esse é o mandamento que Jesus deixou para nós, porque se nós formos fazer de acordo com como está na nossa mente, nós não iremos amar os nossos irmãos, nós não iremos repartir o que nós temos com os nossos irmãos. Às vezes nós vemos o nosso irmão passando necessidade, e às vezes fechamos as mãos, às vezes vemos os nossos irmãos precisando de uma palavra, nós não falamos. Às vezes tem uma pessoa agora da sua família, às vezes tem um amigo seu, uma amiga sua, que precisa de um telefonema seu, que precisa de uma mensagem sua, para poder Deus quebrar aquela maldição na vida dela, quebrar esse paradigma de estrutura, de desunião, de desacordo. E Deus está esperando por você se posicionar para fazer isso, porque Deus deixou você aqui na terra para você fazer isso. A obra que Deus tem para realizar é através da sua vida. Então, se Deus colocou você aqui nessa terra, é para fazer a obra do Senhor. E Deus vai usar você, Deus vai usar a mim. Então, tenho certeza que Deus tem algo a falar e a fazer na sua vida. Tenho certeza que você vai pensar e vai ter uma pessoa que está precisando de você, da sua ajuda. Não é só nós, venha nós, não. Deus quer que você também trabalhe para Ele. Então, os judeus nessa época estavam nessa desunião. E para poder repreender esse mal na nossa vida, nos dias atuais, só pela palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, que coisa maravilhosa. Salmos 133, que diz assim, olha que coisa maravilhosa. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É essa união que Deus quer, que o Senhor Jesus quer que os irmãos tenham. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E assim nós vamos caminhando para o céu. Às vezes você vem às vezes vem uma pessoa com a palavra branda para cima de você, com a palavra bem contundente, incisiva para cima de você, e se você retornar a ela com a mesma palavra branda, incisiva, aí vai ter um choque de guerra ali, e aí vocês vão acabar tendo contenda. Mas se uma pessoa vir com a palavra branda, com a palavra torpe para cima de você, e você, com a sabedoria de Deus, com a calma, eu sei que às vezes tem momento que é difícil, mas se estamos caminhando para o céu, nós temos que ter a mente de Cristo, né? Então, se Jesus Cristo é o teu Senhor, se Jesus Cristo é o seu guia, se você está caminhando para o céu para morar com Ele lá na glória, há um caminho, o caminho é estreito, como Ele falou, caminho estreito. Essas coisas você tem que se esvaziar, se despojar de você mesmo e deixar Deus agir na sua vida. Nós temos que nos despojar de nós mesmos e abrir mão de certas coisas, porque a Bíblia diz que nós temos que carregar nossa cruz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então você tem que negar até mesmo a sua palavra que você quer deixar para a pessoa, de dizer assim: ah, não, eu não vou aceitar isso, não vou aceitar isso que ela falou para a minha vida, não, eu não vou aceitar isso não, eu vou lá e vou discutir com ela, eu vou lá e vou discutir com ele. Não é assim. O Senhor Jesus veio falando do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Do seu nascimento, da sua morte, a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus foi só falando sobre amor. Ele veio pregando o amor, ele veio falando do amor, pagou o preço na cruz, com os braços abertos para a humanidade, falando que ele amava a todos nós, e o preço foi pago, e tudo foi por amor. E é por causa disso que nós temos que segui-lo e aprendendo todos os dias através da sua palavra. Olha, eu anotei aqui, olha só sobre a parábola das 100 ovelhas.
sobre a parábola das 100 ovelhas. A gente está falando sobre união e nada melhor do que falar sobre a parábola das 100 ovelhas. Por que, Jaime? Porque temos ali a palavra das 100 ovelhas. Quando uma ovelha se perdeu e o pastor foi lá buscar ela. Estavam lá as 100 ovelhas, juntinhas, tudo organizado ali, tudo em união, bonitinho. Mas faltou uma das 100 ovelhas. Ficou só 99, mas o pastor foi lá buscar a única que fugiu. O pastor foi lá buscar ela e trouxe ela de volta para o aprisco. E ela voltou para o aprisco novamente, do lugar onde ela não deveria ter saído. Então ela voltou a ter comunhão, a ter ficar unida com as outras ovelhas naquele aprisco. Então necessitamos de ter comunhão uns com os outros. Às vezes, não sei se você está afastado, fora do aprisco do Senhor. Isso não quer dizer que você esteja afastado de Jesus, não. Isso quer dizer que você está afastado da comunhão com Ele. E Deus está falando para você nesse dia que você precisa voltar ao aprisco do Senhor. Você precisa ter novamente o pastor, que é o Senhor Jesus Cristo na sua vida, que Ele vai te guiar, Ele vai te dar o norte. E como está escrito em Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Né? Então, é isso que Deus está falando para você, que Ele vai estar contigo, vai estar te guiando. Eu também separei aqui a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é quando um homem está descendo de Jerusalém a Jericó e ele é espancado, no meio do caminho ele é espancado pelos salteadores, batem nele. Então ele é assaltado, se não me engano é assaltado, é espancado. Então passa primeiramente um sacerdote por ele, olha, não faz nada. Depois passa um levita, por ele também olha e não faz nada. Por último passa um samaritano. O samaritano pega, olha para ele e tem aquele sentimento pelaquela situação, vai lá, ajuda e ajuda aquele samaritano. Da mesma forma, o Senhor quer essa iniciativa da sua vida, da minha vida. Não somente passar pela situação e fazer que não viu. Passar pela situação e dizer assim, isso não é comigo. O Senhor colocou você aqui na terra para você ajudar os outros. Ou você está pensando que você veio aqui na terra para você... não sei o que eu estou fazendo aqui na terra. Não sei, Jaime, o que eu vim fazer aqui na terra, Jaime? É uma incógnita. O que eu vim fazer aqui na terra, Jaime? Não. O Senhor colocou você aqui na terra para você produzir, para você dar frutos, para você ser um exemplo para a sociedade. E Deus quer que você seja isso. Deus quer que você seja um exemplo para a sociedade. Não que nem os hipócritas, fazer para aparecer, fazer para... Não, Deus quer que você seja um exemplo de coração. E eu separei aqui também, em Romanos capítulo 12, versículo 10, Romanos capítulo 12, versículo 10, que diz assim, que coisa maravilhosa o Senhor tem para nós. Romanos capítulo 12, versículo 10. Por quê? Porque nós estamos na desunião, como estamos falando sobre desunião, e quando estamos falando em desunião, porque tem os judeus. Os judeus são o quê? São descendentes de Abraão. São o povo de Israel, israelita. E os gentios? Os gentios são as pessoas que não são do povo judeu, que não são israelitas, são de outras nacionalidades. Judeus são os povos descendentes de Abraão
que nasceu em Israel, que são israelitas. Gentios são as pessoas que não são nascidas, que não são judeus. Esses são os gentios. Olha só como é que Deus é maravilhoso para cada um de nós. Através de Jesus Cristo, porque assim, os judeus, eles acreditavam que os gentios, os judeus acreditavam que Deus era só para eles. Então, eles tinham uma separação por exemplo, eu sou de Deus, eu sou povo escolhido e acabou. E tinha aquela separação, aquela desunião. Mas através do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Deus nos reconciliou com Ele. Deus repreendeu essa separação e nos uniu novamente. Nós somos, através do sangue de Jesus lá na cruz, através da sua morte, da sua ressurreição, nós fomos reconciliados em Deus e agora nós fazemos parte da herança que Deus prometeu a Abraão. E nós somos irmãos agora uns dos outros. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 10, que diz assim, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E Romanos capítulo 12, 18, que diz assim, ó: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E o 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia, glória a Deus. E para finalizar, para concluirmos esse dia de estudo, eu quero deixar aqui para a sua meditação Efésios capítulo 2, versículo 11, que através do sangue do Senhor Jesus Cristo nós nos fomos reconciliados com Ele. Então, meu irmão, dá glória a Deus, porque você é uma nova criatura. Através do sangue de Jesus, o véu se rasgou, a separação que nós tínhamos com o Senhor acabou. O véu do templo se rasgou quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E Ele comprou nações, povos, para Ele, através do seu sangue. Olha só o que está escrito aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Aleluia! Louvado seja Deus! O véu do templo se rasgou. Através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós estamos vivos aqui agora e não há mais separação, não há mais desunião, não há mais discordância, não há mais disse-me-disse, contenda, acabou. Agora é o amor em Deus, o amor em Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e pronto. Essa é a palavra que Jesus deixou para nós. Por isso, fique com essa palavra. Tenho certeza que Deus falou no seu coração, porque a espada corta primeiro aqui, a espada corta por todos os lados. Deus abençoe a sua vida. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui em uma outra oportunidade. Fique na paz.